sabia da existência de patrimônio arqueológico aqui na região do Cariri? Falar esse tema pode fazer as pessoas citarem como exemplo os fósseis da bacia do Araripe, mas na verdade isso é uma pequena confusão, porque os fósseis são objetos de estudo da paleontologia, que vai ser tema de um outro vídeo. Hoje, falando do patrimônio arqueológico, eu gostaria de citar como exemplo a arte ou registro rupestre existente na Chapada do Araripe, especificamente no sítio Santa Fé, na cidade do Crato, onde, segundo a tese da Rosiane Lima Verde, o grupo responsável por essas pinturas, eles detinham uma técnica sofisticada, causando aos nossos olhos talvez um efeito impressionista. Segundo ela, esse sítio onde se encontram essas pinturas não era um lugar de habitação, mas sim um santuário onde provavelmente acontecia algum tipo de ritual em que se pode observar a repetição quase de maneira sistemática desse símbolo em toda a extensão do paredão. Esse símbolo podia ter alguma função de ser marcador da memória, que tinha por objetivo perpetuar a tradição cultural e até mesmo a narrativa mítica do grupo, e foi sofrendo com o passar do tempo algum tipo de mutação em que novos símbolos e significados foram sendo incorporados. Assim, os patrimônios arqueológicos, por serem lugares onde se encontram vestígios da presença humana desde tempos mais remotos até períodos mais recentes, costumam ser então lugares privilegiados para entender não somente o passado, mas também muito do que a gente vive hoje no presente. Por essa razão, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse tema. Segundo a Carta de Lausanne, uma carta criada para pensar e definir alguns elementos sobre gestão e proteção do patrimônio arqueológico, o patrimônio arqueológico seria uma porção do patrimônio material para a qual os métodos da arqueologia fornecem os conhecimentos primários. Engloba todos os vestígios da existência humana e interessa todos os lugares onde há indícios de atividade humana, não importando quais sejam elas. Estruturas, vestígios abandonados de todo tipo, na superfície, no subsolo, sob as águas, assim como os materiais a eles associados. Existem diversos tipos de vestígios e sítios arqueológicos, como cerritos, sambaquis, casas subterrâneas, sinalizações rupestres como pinturas e gravuras, geoglifos, megalíticos, sítio-líticos, sítio histórico, abrigos sobre as rochas, sítios litocerâmicos, aldeias históricas ou modernas, acampamentos e paradeiros, lugares notáveis ou paisagens notáveis. A grande quantidade de tipologias de patrimônios arqueológicos provém do fato da grande diversidade com que se manifesta a presença e atividade humana. A grande preocupação que existe hoje provém da implantação de projetos chamados desenvolvimentistas, que requer a criação e o estabelecimento de planos de ocupação, a fim de minimizar o máximo possível qualquer dano e risco de destruição desse tipo de patrimônio cultural. Um exemplo recente da fragilidade desses tipos de patrimônios vem da notícia que foi amplamente publicizada da destruição de geoglifos milenares no Acre, que foram danificados para dar lugar a uma plantação de milho. As valas de até 10 metros de largura foram abertas por indígenas, provavelmente munidos de instrumentos de madeira, em que se acredita que essas estruturas que foram construídas a partir do início da era cristã até provavelmente século XVI e XVII, tinham como intuito ser espaços de sociabilidade e possíveis locais de encontros e rituais, quando a região ainda era uma savana bem diferente da floresta que hoje a gente conhece. Segundo os pesquisadores do tema, essas construções mostram que os indígenas dominavam com precisão geométrica e consistência de medidas e eram capazes de organizar e instruir muitos braços para escavar e transportar toneladas de solo. É por essa razão que as políticas de proteção ao patrimônio arqueológico devem ser sistematicamente integradas àquelas que são relacionadas ao uso e ocupação dos solos, bem como as que são relacionadas à cultura, meio ambiente e à educação. Além disso, é necessária a cooperação de órgãos públicos e empresas privadas, já que a responsabilidade não somente para a criação de reservas, mas também da preservação das mesmas seja garantida. Despertar a atenção e envolver a sociedade civil para a importância desse tipo de patrimônio, sobretudo através de ações de educação patrimonial, é uma atividade imprescindível. O menor dano ou qualquer pequeno elemento perdido que seja, pode comprometer diretamente no entendimento e interpretação do seu significado.
além, é claro, de ser uma perda que é irreparável para a memória. Interpretar a cultura material e o que parece ser vestígios desconexos de informação são um dos grandes desafios dos arqueólogos, pois na maioria das vezes esses vestígios eles são fragmentados. Nesses locais de sítios arqueológicos, costumam ser áreas onde esses vestígios geralmente são maiores e, consequentemente, a quantidade de informações que estão disponíveis para o entendimento e compreensão daquele entorno. Esses locais costumam fornecer informações não somente sobre os vestígios da cultura material, mas também sobre a sua localização, relação com o entorno, o que permite a reconstrução dos modos de vida das pessoas que já habitaram aquele território. Espero que tenham gostado do tema e na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio cultural subaquático. Aguardo vocês. Tchau!